Olá, estou dando início a uma série de vídeos relacionados ao distanciamento social por conta da pandemia, com foco no bom funcionamento familiar frente ao isolamento. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Meu nome é Gabriele Bonfim, eu sou estudante de psicologia e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse assunto de forma mais ampla por ser um vídeo introdutório, tá bom? Eu vou levantar algumas questões para que você que está assistindo possa identificar na sua família pontos que podem ser corrigidos ou alterados para uma melhor convivência. Há um bom tempo eu tenho ouvido a seguinte frase: a internet afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Bom, dito isso, eu quero levantar duas questões para te fazer refletir. A primeira é: como você, mãe, pai e você, filho, tem usado a internet? Será que tem sido de uma forma saudável, com tempo estipulado, ou será que você extrapolou? E a outra questão é: será que o isolamento social não começou adiantado na sua família? É comum vermos na prática o que diz na frase que eu citei. Porém, esse afastamento, ele não acontece apenas quando há o mau uso da internet, mas sim por diversas outras questões. Você já pensou nisso? E eu quero justamente te instigar a olhar para si mesmo e para a realidade atual da sua família e tentar identificar se vocês, além do distanciamento social por conta da pandemia, estão em isolamento no próprio convívio familiar, seja por essa questão ou por diversas outras. Eu costumo dizer que o potencial promotor de saúde e de crescimento emocional está centralizado na possibilidade que o sistema familiar tem de encontrar alternativas para a solução de problemas e conseguir conter os efeitos desses problemas. Não se assuste com o que eu acabei de falar se você não entendeu, porque eu vou explicar tudinho no decorrer deste vídeo, tá bom? Nas últimas 3 décadas, nós encontramos em várias literaturas mudanças nos padrões de funcionamento dos membros, que nada mais são do que os indivíduos que fazem parte de uma família. Com a ocorrência dessas mudanças de padrões na forma de estruturação familiar, o conceito de família tem sofrido várias alterações. Sendo assim, apareceram novos valores, e essas alterações exigem dos membros uma adaptação às mudanças no relacionamento, mudanças de papéis e estrutura, entre outros. E esse processo ele é caracterizado por vários autores como um momento de crise. Então, a saúde da família está ligada apenas à sua composição, que é pai, filho, mãe, madrasta, enfim? A resposta é não. Existem outros fatores que são muito importantes, como o diálogo, onde muitas vezes há falta de compreensão e problema de comunicação, por existir uma dificuldade em estabelecer um diálogo assertivo, por exemplo. Outro ponto que eu acho muito importante falar é a ansiedade. A pandemia deixa a gente ansioso mesmo. A ansiedade de quando isso tudo vai passar, ansiedade em relação ao desemprego, se vai conseguir pagar as contas, e enfim. Mas o problema real é quando essa ansiedade atinge outras áreas da nossa vida. Então você tem que parar e pensar: bom, começou a haver brigas com o marido? Começou a haver mais desentendimentos com os filhos? Teve alteração do sono? Começou a pensar de forma mais disfuncional em outros problemas? Sabe? Se a ansiedade começa a invadir outras áreas da sua vida, você tem que começar a identificar esses pontos para que sejam corrigidos. E no meu entendimento, aqui também pode ser colocada a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele parte da sua vontade de se conhecer, ter a coragem de olhar para si mesmo com sinceridade. Esse é um exercício doloroso muitas vezes, mas para buscar quais os pontos que tem que melhorar e buscar estratégias para melhorar é necessário. E esse começo eu digo que é através do ouvir, tanto ouvir estratégias como escutar os outros, porque nós temos a tendência de que algo nos outros que a gente não gosta muito, em nós é qualidade. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, nossa, fulano fala demais, é tão estourado e sem educação com as palavras.
a gente costuma colocar como defeito, não é mesmo? Mas como nós falamos de nós? Eu sou tão sincera, se eu tenho que falar, eu falo mesmo. E, enfim, não é assim que a gente fala? E nós temos que começar por aí, reavaliar, pensar e escutar de verdade. Muitos dos conflitos familiares podem acontecer pela falta do autoconhecimento, por exemplo. Tem uma frase que é muito usada por aí que é: a vida é curta para ser pequena. E através dessa frase nós já podemos tirar mais um pequeno ensinamento em relação à família. Normalmente, muitos à nossa volta ou nós mesmos reclamamos sobre não termos tempo para a nossa família. Não temos tempo para ligar para alguém próximo ou ajudar alguém, enfim. Cada vez mais temos mais ofertas de estímulos e mais tarefas para colocar na nossa rotina e acabamos sendo sobrecarregados. E temos que aprender a selecionar, senão nós não vamos dar conta de tantas tarefas. Nós estamos ficando cada vez mais estressados pela quantidade de acesso. Muitos estão ficando intolerantes com o outro. Um exemplo é quando nós não respondemos alguém no momento em que a mensagem chegou e a pessoa já fica brava. Nós devemos desenvolver a tolerância por nós mesmos e pelos outros também. Essa necessidade de querer tudo para ontem é um evento social que se instalou. Por exemplo, a necessidade de subir de cargo rápido em uma empresa, querer que seu filho saia rápido da fralda. Ou outro exemplo muito comum é quando a gente vai para o restaurante e não temos paciência de esperar o prato ficar pronto. De fato, a vida de muitas pessoas é corrida, mas nós estamos nos colocando como sociedade num ritmo muito frenético. E o nosso cérebro não dá conta. E então nós podemos acabar desenvolvendo estresse crônico, que é aquela apreensão no corpo, um estado de alerta e perigo, que é isso que a gente chama de estresse crônico. E isso só vai nos fazer sofrer cada vez mais. Todas essas coisas, elas acabam refletindo nas nossas casas de forma direta. Tem outra coisa também. Você já parou para pensar que a maioria das coisas que tem nos tirado a garra e a força são coisas pequenas e supérfluas, que nos fazem ficar pensando naquilo e o tempo da solitude que é necessário, nós não temos. Tem que haver um equilíbrio, e eu entendo que quando se diz sobre o equilíbrio há uma dificuldade em massa, porque exige um certo autoconhecimento, onde não conseguimos, por exemplo, identificar o que convém para nós ou não. Um exemplo é: tal pessoa está fazendo essas coisas e está super bem, então eu também vou fazer. E falta esse exercício de parar e pensar: mas o que é bom para mim? E se de fato não me faz bem por quê? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Ou isso não precisa fazer parte da minha vida? E isso que eu acabei de falar agora já se encaixa no que eu disse no início do vídeo, sobre a estruturação de uma família. Vocês lembram? É necessário esse autoconhecimento para conseguir desempenhar bem o papel que você tem na sua família. Seja ele de filho, pai, mãe, madrasta, enfim, entre outros. O autoconhecimento, ele te dá ferramentas necessárias para poder lidar com cada um na sua família, sem esperar deles algo que talvez você deveria ofertar e vice-versa. Eu poderia citar vários outros exemplos de como o autoconhecimento é essencial no convívio familiar. Mas eu gostaria de finalizar agora e, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. E se você achar necessário, pode refletir sobre isso. Quando a pandemia passar, quais vão ser os seus sentimentos e quais vão ser as suas sensações? Algumas oportunidades em nossas vidas acontecem poucas vezes. Claro que esse momento é muito triste, com desemprego, mortes, enfim. Mas por que não aproveitar esse momento para se entender e praticar o autoconhecimento? Afinal, uma das queixas que vemos de várias famílias é justamente a dificuldade em lidar uns com os outros. Sabe aquilo que a gente fala quando perdemos alguém que a gente ama? Que seja porque essa pessoa faleceu ou por estar distante, o que vem à nossa mente? Eu poderia ter feito
mais tal coisa, poderia ter ido naquele jantar ou feito tantas outras coisas. Quando passar essa pandemia, qual vai ser a sua sensação? Já parou para pensar nisso? Qual vai ser o seu sentimento quando isso passar? E eu gostaria de deixar essa reflexão para que você olhe para quem está dentro da tua casa e veja o que mudou e o que pode ser melhorado. Aproveite esse momento que estão mais próximos para estreitar o vínculo entre vocês, tá bom? Eu agradeço desde já a todos e até a próxima.